a Mônica fala hoje sobre a tentativa de Fernando Haddad de achar um lugarzinho para ele ali, um assentozinho entre a equipe econômica do governo. Conta pra gente, Mônica, bom dia. Bom dia, Megali, bom dia a todos. Um lugarzinho não, né? Megali, o Um lugar, lugarzão, né? o lugar, né? E a gente tem, assim, experiência em cobertura para saber que os movimentos do Haddad são feitos, né? Mas sempre com um certo aval do presidente eleito Lula, né? Então, o nome do Haddad ganhou fôlego aí para ser ministro da Economia e há uma resistência, né, em alguns setores do mercado, o Megali, especialmente entre banqueiros, ao nome dele, por divergências, né? Então, o que eu apurei é que tanto ele quanto aliados têm mantido diálogo com o setor financeiro na tentativa ali de quebrar um pouco essas resistências, né? Tem resistências, o PT tem recebido recados, por exemplo, de banqueiros importantes falando que a nomeação dele pode causar um estresse logo no começo do governo, para que isso, o dólar pode subir. Enfim, o mercado também tenta emplacar os seus candidatos, né, Megali? Também tenta fazer ministros, não são só os políticos que têm interesses nos assuntos de Estado, mas também o setor privado tem interesses e são forças que se movem para fazer os seus próprios ministros. Mas o Haddad está ali e aliados têm saído a campo também para conversar com essas pessoas. O Haddad já teve com muitos banqueiros no começo da campanha, entre o primeiro e o segundo turno. Ele teve com o Luiz Carlos Trabuco, do Bradesco, com o Joaquim Levy, do Safra, com o Pedro Moreira Salles, do Itaú Unibanco, com o André Esteves, do BTG, com representantes do Banco Santander, com corretoras e vários aliados economistas ligados a ele também estão conversando com essas pessoas. Agora, é curioso, né, porque existem algumas convergências econômicas. Por exemplo, a Haddad defende o IVA, né, o imposto sobre valor agregado, o setor financeiro também defende. Ele, quando foi prefeito, fez uma política fiscal responsável, ganhou até selo de investimento da Bloomberg, se não me engano. Agora, existem atritos políticos, né? Existem divergências, e o Haddad tem uma forma muito franca de falar, Megali. A gente vai colhendo várias histórias, né? Teve um jantar, por exemplo, que ele foi durante a campanha com o Lula, estavam lá os maiores banqueiros, os maiores empresários, mas você sabe que os empresários ali relutando, né? Não, estamos aqui conversando, mas estavam ali com o Bolsonaro também. Então, ele falou ali que a elite brasileira, uma parte da elite era medíocre, que se deixava liderar por um energúmeno como o Bolsonaro. Você imagina isso num jantar de poucas pessoas, ele falando na cara de todo mundo, coisas assim. Então, cria, vamos dizer, um distanciamento, né? Também ele, nessa ocasião e em outras, ouviu críticas, né, que os empresários acham que ele sempre quer estar certo, e ele diz que não, que ele ouve, que ele pode ouvir. O fato é que, Megali, o nome dele está na jogada e está, obviamente, que tentando, em especial aliados dele, se viabilizar para essa pasta, que é a pasta central do governo, né, vai ser a pasta central do governo Lula. Muitas pessoas acham, inclusive, que é até um erro, porque se ele quer ser o sucessor, a pasta da economia, sucessor de Lula, a pasta da economia sempre é uma pasta mais complicada, né, Megali? Tirando o Fernando Henrique Cardoso, que ficou pouco tempo e fez o Real, num outro contexto, e foi candidato à presidência e ganhou, os outros ministros da economia não deixam seus cargos especialmente populares, né? Difícil você olhar para um nome de um ministro da Economia, da Fazenda, e falar, ele saiu super popular, venceria qualquer eleição à presidência da República. Em geral, não é isso que acontece, né, Megali? Eu tô pensando aqui agora que você falou, tentando puxar pela memória, desde o Dilson Funaro na época. Não existe mesmo. Aliás, eu sou de uma época em que o Brasil trocava muito de ministro da Fazenda, né? Era ministro da Fazenda ainda. Eles duravam meses. Depois ganhou uma estabilidade forte, Não, né? depois do Real, mas até o Real, né, a inflação acabava derrubando os ministros, porque era plano atrás de plano e todos faziam água e o ministro caía. Vinha outro ministro, lá vem mais um plano. Agora vai, e não ia, e ministro caía. Depois do Real, os ministros passaram a durar. Mas, de fato, não são exatamente campeões de popularidade, Mônica. Não, nem o Palocci era, né, que foi ministro no auge do ainda, foi vítima de um escândalo, né? Vítima não, foi o Vítima nada, protagonista de Aliás, um escândalo acho que o grande. Palocci tinha chance, né? Ele era cotado ali como sucessor do Lula, mas aí aquele escândalo de Ribeirão Preto, do Francenildo,
acabou com a carreira política do Palocci, com muita razão.